Toujours banda semaine moko spéciale. Vamos começar uma semana especial. Semaine moko tout à fait extraordinaire. Uma semana extraordinária. Oh, Nzambe akosala de grandes choses au milieu de nous. Na qual o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Nous sommes ici le matin, tous les jours, lundi et vendredi. Estamos aqui todos os dias de manhã, de segunda até sexta. Nous sommes à Tongo 9h à 12h. Das 9 até as 12 horas. L'école. Temos a escola. La conférence. Temos a Et le conferência. soir, nous avons séminaire convention. E à tarde temos o seminário. De 16h à 19h. Da 16 até Alors, nous 19. avons introduit avec l'homme de Dieu. Hoje vamos introduzir com o homem de Il va Deus. nous prêcher cette semaine. Ele que vai nos pregar toda essa Le semana. matin, tout comme le soir. De manhã como de tarde. C'est un mentor pour moi. Para mim é mentor. Alléluia. Amém. Não tenho como fazer muitos comentários. Est-ce que nous avons la joie d'accueillir l'homme de Dieu? Amém. Sur les acclamations, on avait une docteur. Os aplausos convido o doutor. Praise the Lord. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Asseyez-vous. Bonjour l'église. Merci au pasteur. Obrigado, pastor. Et merci à toute l'équipe dirigeante, les anciens pour l'invitation. Obrigado a toda a equipa e pelos todos os anciãos pelo convite. Et merci à vous l'église. E obrigado pelas igrejas. Je applaudis pour les hommes de Dieu et pour vous-même. Vamos pelo homem de Deus. C'est le dimanche. J'ai combien de minutes? 50. Ok. Merci. Praise the Lord. Obrigado, pastor. Si je me rappelle bien, la fois passée, il m'a été demandé de venir parler de la grâce. Se não me lembro, da vez passada me foi pedido de falar da graça. Je pense que c'est ça. Eu penso que é isso. Ok. Alors, tous les soirs, nous allons parler de la grâce de Dieu. Todas as tardes iremos abordar sobre a graça de Deus. La grâce de Dieu n'est pas un sujet étrange. A graça de Deus não é um sujeito estranho. J'aimerais introduire aujourd'hui pendant quelques minutes et nous allons continuer pendant la semaine. Je vais plus rester dans l'enseignement et après l'enseignement, nous allons voir comment prier ensemble. E esta semana, hoje vou fazer a introdução e durante a semana iremos desenvolver, mas irei me firmar principalmente no ensinamento e depois iremos ver como podemos orar em conjunto. J'aimerais que ceux qui ont des Bibles prennent un passage très connu. Eu gostaria que aqueles que têm Bíblia peguem uma passagem muito bem conhecida. L'épître de Paul aux Éphésiens, Epístola de Paulo aos Efésios, chapitre 2, capítulo 2, versets 8 à 9. versículo 8 a 9. Qui a trouvé avec moi? Quem encontrou comigo? Éphésiens chapitre 2, 8 à 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. J'aimerais lire pour vous, si Irei, on peut encore trouver. irei ler por vós, se ainda não encontraram. Car vous êtes sauvés par la grâce, Porque pela graça vós sois salvos, par la foi, pela fé, et cela ne vient pas de vous. e isso não vem de vós, C'est le don de Dieu. é o dom de Deus. Non pas sur le principe des œuvres, Não pelos princípios das obras, afin que personne ne se glorifie. a fim que ninguém se glorie. Je reprends encore Irei tomar ainda Éphésiens chapitre 2, 8 à 9. Efésios capítulo 2, 8 a 9. Vous êtes sauvés Vós sois Par la grâce. salvos pela graça, par la foi, pela fé. et cela ne vient pas de vous. E isso não vem de vós. Cela ne vient pas de vous. E isso não vem de vós. C'est le don de Dieu. É o dom de Deus. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, Vocês são salvos pela graça, pela fé. et cela ne vient pas de vous. E isso não vem de vós. C'est le don
de Dieu, mas sim é um dom de Deus. non pas sur les principes des œuvres. Não segundo os princípios das Donc obras. il faut reprendre le sujet. Vous n'êtes pas sauvés sur les principes des œuvres, Quer dizer, podemos pegar o sujeito, vocês não são salvos segundo os princípios das obras, afin que personne ne se glorifie. a fim que ninguém se glorie. Ce texte marque la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Este texto marca a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Et s'il faut suivre les conseils de Paul, E se possível, no Conselho de Paulo, il dit qu'il faut qu'un homme de Dieu sache diviser droitement la parole de la vérité. ele diz que o homem de Deus deve saber dividir corretamente a palavra da verdade. La plupart d'entre nous savons que nous avons deux parties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. A maioria parte de nós sabe que nós temos duas grandes partes da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. J'ai toujours dit oui et j'ai toujours dit non. Eu sempre tenho dito sim e tenho dito também não. Parce que cette vérité n'est pas bien expliquée. Porque esta verdade não foi bem esclarecida. Et c'est ça qui a causé aujourd'hui la confusion dans nos têtes. E é isso que causou a confusão nas nossas cabeças. Si nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Se nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, j'aimerais dire clairement eu deveria ter dito claramente que la Bible que a Bíblia nous sépare nos separa au moins trois majeures ao menos três époques. maiores épocas. Ces trois majeures époques, Essas três maiores épocas, voici comment je vais les séparer. eis como irei separá-las. Avec nos Bibles canoniques que nous avons de 66 livres, Com a nossa Bíblia canônica, que tem 66 livros, la question serait, a questão selada é: où commence l'Ancien Testament? aonde começa o Antigo Testamento? Où termine l'Ancien Testament? E aonde termina o Antigo Testamento? J'ai bien commencé ma question. Eu bem comecei pela questão. Quand l'ange voit Agar, lui pose la question, d'où viens-tu et où vas-tu? On ne peut pas parler du futur si on n'a pas encore résolu le passé. E quando o anjo encontra-se com Agar, ele diz: de onde tu vens e para onde vais? Não podemos falar do futuro sem primeiramente falar do passado. Où commence l'Ancien Testament? Aonde começa o Antigo Testamento? La même question, je change pour la Nouvelle Alliance. Où commence la Nouvelle A Alliance? mesma questão eu coloco para a Nova Aliança. Aonde começa a Nova Aliança? Parce que le mot testament signifie alliance. Porque a palavra testamento significa aliança. Où commence le Nouveau Testament? Aonde começa o Novo Testamento? Où se termine l'Ancien Testament? E aonde se termina o Antigo Testamento? La fausse théologie va dire que l'Ancien Testament commence dans Genèse et se termine dans Malachie. Je dis bien la fausse théologie. E a falsa teologia, ele dirá que começa em Gênesis e termina em Malaquias. Eu bem pensei a palavra falsa teologia. Et je répète encore, la fausse théologie va te dire que le Nouveau Testament commence par Matthieu et s'arrête dans l'Apocalypse. Je dis bien fausse théologie. E eu ainda digo que a falsa teologia vai te dizer que o Novo Testamento começa em Mateus e acaba em Apocalipse. Eu bem disse falsa teologia. Si le mot testament signifie alliance, E a palavra testamento significa aliança. que signifie Ancien Testament, Ancienne Alliance? O que é que significa Antigo Testamento, Antiga Aliança? Bien que le livre de la Genèse soit écrit par Moïse, Bem que o livro de Gênesis seja escrito por Moisés, qui soit un des auteurs de l'Ancien Testament, que é dos autores do Antigo Testamento, mais l'histoire que raconte le livre de Genèse ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. mas a história que conta o livro de Gênesis não se encontra no Antigo Testamento. Dieu a eu l'alliance avec Adam, il a eu l'alliance avec Noé, il a eu l'alliance avec Abraham. Deus teve uma aliança com Adão, teve uma aliança com Noé e com Abraão. Qui n'est pas l'alliance que Dieu a traitée avec Israël par Moïse. E que não é a aliança que Deus tratou com Israel por intermédio de Moisés. Il a traité l'alliance avec Isaac, avec Jacob. Ele tratou a aliança com Isaac e com Jacó.
qui n'est pas non plus l'alliance qu'il a traitée avec Moïse Et et qui les n'a- enfants d'Israël. Que não se trata da aliança que ele tratou com Moisés nem com os filhos de Israel. Même dans l'Ancien Testament, Mesmo no Antigo Testamento, Dieu a traité l'alliance avec David et sa maison et son trône. Deus tratou a aliança com Davi, com a sua casa e seu trono. Cette alliance qui est dans l'Ancien Testament Esta aliança que está no Antigo Testamento, n'est pas l'Ancien Testament, não está no Antigo Testamento, est une parenthèse. é parênteses. Alors nous dirons ceci. E, então vamos dizer assim, L'Ancien Testament o Antigo Testamento commence dans Exode chapitre 20 começa em Êxodo capítulo 20 et s'arrête dans Jean chapitre 19 verset 30. e para em João capítulo 19 versículo 30. L'Ancien Testament commence par Exode chapitre 20 E Antigo Testamento começa em Êxodo capítulo 20 et s'arrête dans Jean 19 verset 30. e para em João 19 versículo 30. Bien que Matthieu, Marc, Luc et Jean Bem que Mateus, Marcos, Lucas e João soient des noms des chrétiens de la Nouvelle Alliance, sejam nomes de cristãos da Nova Aliança, les histoires qu'ils racontent dans ces 4 évangiles mas as histórias que são recontadas nesses evangelhos ne sont pas le Nouveau Testament. não estão no Novo Testamento. Ainsi, E assim, Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas Nouveau Testament, mais plutôt l'Ancien Testament. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não estão no Novo Testamento e nem fazem parte dela, da Nova Aliança. La Nouvelle Alliance A Nova Aliança commence dans la chambre haute. começa no quarto alto. Quand Jésus prend le pain et le vin, Quando Jesus toma o pão e o vinho, qui ne faisait pas partie de la Pâque juive, que não fazia parte da Páscoa judaica, je répète, qui ne faisait pas partie de la Pâque juive. eu não repito que não fazia parte da Páscoa judaica. La Pâque juive A Páscoa judaica a été mangée avec Jésus et les 12, je dis bien les 12, y compris Judas Iscariote. foi comida com os 12, isso quer dizer, incluindo Judas Mais la Iscariotas. Sainte Seine, Jésus l'a pris et l'a introduit avec les 11 à l'absence de Judas Iscariote. Mas a Santa Ceia, Jesus introduz nos 11 na ausência de Judas Iscariotas. Selon Exode chapitre 12, la Pâque juive se mange debout. E Êxodo capítulo 12, a Páscoa judaica se come em pé. Alors que la Sainte Seine, Jésus l'a pris assis. E sem saber que a Santa Ceia Jesus toma e come assentados. Donc dans la chambre haute, avant sa mort, il y a eu 2 événements. Il clôture l'Ancien Testament et il inaugure le Nouveau Testament. Então no quarto alto existia 2 grandes eventos. Ele faz a cobertura, termina com o Antigo Testamento e introduz o Novo Testamento, a Nova Aliança. Et tout à cause de la précipitation de la délivrance. Da precipitação da libertação, Assis à cause du repos de la Nouvelle Alliance. assentado por causa do repouso da Nova Aliança. Amém. Il dit, c'est ici mon sang Ele diz, este aqui é meu sangue. qui est répandu pour vous, pas qui sera, qui est. Ele diz que é no presente, que é derramado por vós. Donc la Nouvelle Alliance ne commence pas à Golgotha, dans la chambre haute. Então a Nova Aliança não começa em Golgota, mas sim no quarto alto. Mais la Nouvelle Alliance entre en vigueur par la mort du testateur, confirmée par sa résurrection. Então a Nova Aliança é confirmada, é colocada em vigor em Golgota, confirmado pela morte do testador. Mais elle est traitée entre Dieu et Jésus dans la chambre haute. Mas ela foi tratada entre Deus e Jesus no quarto alto. Et ce n'est pas la première fois E não foi a primeira vez que Jésus répand de son sang. que Jesus derrama o seu sangue. Il n'a pas répandu son sang à Golgotha. Ele não derramou somente o seu sangue em Golgota. Il a terminé de répandre le sang à Golgotha. Mas se ele terminou de derramar seu sangue em Golgota, Pourquoi il s'écria, je vais prendre sa vraie parole, Telestai, e por isso ele diz Telestai, qui signifie que significa tout est achevé. tudo está consumado.
Il n'a pas dit tout est accompli. Não disse que está cumprido. Achevé. Ele diz tudo está consumado. On n'achève pas une maison qu'on n'a pas commencé. E não se consome uma casa que não se começou. Il a achevé à Golgotha ce qu'il a commencé le 8e jour après sa circoncision. Ele começou aquilo que ele começou desde o primeiro dia do 8º dia da sua circuncisão. C'est pourquoi Jean n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui ôtera les péchés du monde. Il dit qui ôte. Parce qu'il a commencé le travail depuis qu'il était bébé de 8 jours. E por isso João não disse eis o cordeiro que tirará o pecado do mundo. Não, mas ele diz eis o cordeiro que tira no presente o pecado do mundo. Porque ele começou a tirar o seu pecado desde o 8º dia da circuncisão. Alors, tout ce que Jésus prêche dans les 4 évangiles, Então tudo que Jesus prega nos 4 c'est evangelhos l'Ancien Testament. é o Antigo Testamento. C'est l'Ancien Testament. É o Antigo Testamento. C'est l'Ancien Testament. Eu repito, é o Antigo Testamento. Le message du Nouveau Testament A mensagem do Novo Testamento commence dans les Actes des Apôtres à partir du chapitre 2. começa nos Atos dos Apóstolos desde o capítulo 2. Même Acte 1 fait partie de l'Ancien Testament. Mesmo Atos capítulo 1 faz parte do Antigo Testamento. Tout ce que Jésus prêche, Tudo que Jesus ministra, prega, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres chapitre 1, c'est l'Ancien Testament. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos capítulo 1 é o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Alors le message de l'Église Então a mensagem da igreja commence dans Acte 2. começa em Atos capítulo 2. Et pour comprendre l'évangile de l'Église, E para bem compreender o evangelho da igreja, il n'y a qu'un seul livre dans le Nouveau Testament qui explique l'évangile du Nouveau Testament, c'est le livre de Romains. esse é o único livro que é capaz de explicar claramente e com detalhes o evangelho da nova aliança, é o livro de Romanos. Romains, Romanos c'est l'évangile du Nouveau Testament. é o evangelho do Novo Testamento. Alors que Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes 1 sont les évangiles de l'Ancien Testament. Sem saber que Mateus, Marcos, João e Atos capítulo 1 são evangelhos do Antigo Testamento. Maintenant, si l'Ancien Testament commence dans Exode chapitre 20, donc de Genèse chapitre 1 jusqu'à Exode chapitre 19, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Então, se Gênesis começa de Êxodo, a nova aliança, ou a antiga aliança começa de Êxodo e vai até João, isso quer dizer que Gênesis capítulo 1 até Êxodo 19 não fazem parte da antiga aliança. Ça s'appelle la période de l'innocence. É chamado de período da inocência. Si tu compares tout ce qui se passe de Genèse jusqu'à Exode 19, tu retrouves le même message dans Romains. Então, se tu puderes ler de Gênesis capítulo 1 a Êxodo 19, tu encontrarás a mesma mensagem que se encontra em Romanos. Deux mots résument cette période de Genèse jusqu'à Exode 19. Deux mots, la foi et la grâce. E duas palavras que resumem todo o livro, todo o percurso de Gênesis capítulo 1 a Êxodo 19, é a fé e a graça. C'est pour cela, É por isso, lorsque quelqu'un me dit, quando alguém me diz, comme j'ai vu en Europe, quando eu vivo na Europa, beaucoup de frères qui sont sortis de l'Angola ici, eu vi muitos irmãos que saíram de Angola para a Europa. ils ont répandu un évangile maintenant en Europe. Eles espalharam o evangelho na Europa. On ne peut pas payer la dîme parce que ce n'est pas dans la nouvelle alliance. Não podemos pagar o dízimo porque não faz parte da nova aliança. Et les pasteurs qui disent nous devons payer la dîme E o pastor que diz que devemos pagar o dízimo, n'ont pas d'argument de la nouvelle alliance. ele não tem argumentos da nova aliança. Et eux qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme parce qu'il n'y en a pas dans le Nouveau Testament, E aquele que diz que não podemos dar dízimo porque está no Novo Testamento, et oui, la dîme est dans l'Ancien Testament. ele diz que o dízimo está no Antigo Testamento. Ils ne savent pas diviser l'Ancien Testament, Ele não sabe dividir o Antigo Testamento, comme nous venons de le faire. como nós estamos acabando de fazer aqui. Ceux qui disent on ne peut pas donner la dîme aujourd'hui Aqueles que dizem que não podemos dar dízimo hoje, n'ont pas de bons arguments. eles não têm bons argumentos. Ils gagnent
gagnent ceux-là qui disent qu'il faut donner la dîme aujourd'hui. Mas eles ganham aquele que dizem que devem dar dízimo hoje. Parce que tout ce que nos pasteurs aujourd'hui nous enseignent sur la dîme se trouve dans l'Ancien Testament. Porque tudo que os nossos pastores nos ensinam sobre dízimo encontra-se no Antigo Testamento. Ceux qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme parce qu'il n'y en a pas dans le Nouveau Testament. E aquele que dizem que não podemos dar dízimo porque não há no Novo Testamento, Ils ne savent pas diviser l'Ancien Testament. eles não sabem dividir bem o Antigo Testamento. Ils ne savent même pas ce que c'est le Nouveau Testament. E eles nem sabem mesmo o que é isso do Novo Testamento. En 2 minutes pour séparer la bagarre, Então, em 2 minutos para separar a guerra, nous venons de lire les textes. nós acabamos de ler o texto. Nous sommes sauvés de la même manière qu'Abraham, Jacob, Abel, la foi et la grâce. E nós somos salvos da mesma maneira que Abel, Jacó, Abraão, a fé e a graça. Pas par les œuvres comme dans Exode chapitre 20 jusqu'à Jean 19 verset 30. Não pelas obras, como em Êxodo capítulo 20 e a João capítulo 19. La loi. Então, La loi. a lei. Celui qui dit que la dîme ne peut pas être payée parce qu'il n'y a pas de preuve dans le Nouveau Testament, Aquele que diz que o dízimo não pode ser pago porque não há provas no Novo Testamento, il n'a pas bien lu Hébreux chapitre 7. ele não bem leu Hebreus capítulo 7. Il raconte une histoire qui est dans l'Ancien Testament, le livre de Moïse, mais qui n'est pas l'Ancien Testament. Que reconta uma história que está no Antigo Testamento, nos livros de Moisés, mas que não faz parte da Antiga Aliança. Exode 7 parle de Melchisedec et d'Abraham. Nous rappelons Genèse 14. E Êxodo 7 fala-nos de Melquisedeque e Abraão, recordando-nos Gênesis 14. Alors que Genèse 14 ne fait pas partie de l'ancienne alliance. Então, Gênesis 14, sem saber que não faz parte da Antiga Aliança. Il s'agit d'Abraham. Isso trata-se de Abraão. Tout celui qui croit en Christ Todo aquele que crê em Cristo est fils de cet homme-là, Abraham, é filho desse homem lá, Abraão, qui a appartenu à une période de la grâce, que pertencia a período da graça, qui a été accepté par Dieu par sa foi que foi aceito por Deus pela sua fé, et non par ses œuvres. mas não pelas suas obras. C'est pour Moïse, la dîme est une loi. Se para Moisés essa salvação é uma lei, Abraham et Jacob, la dîme est un acte de foi. então para Abraão e Jacó, o dízimo é acto da fé. Amém. Quelqu'un a raté là, il fallait dire Amen comme Jean a fait. Alguém falhou em algum lugar para dizer amém, como João fez. Oh my God. Tu vois? Si tu enlèves Hébreux 7 qui parle de Genèse 14, il n'y a pas une preuve dans le Nouveau Testament que les gens doivent donner la dîme. E se tu tiras Êxodo 7, que tem conexão com Gênesis 14, não há nenhuma prova que as pessoas devem dar dízimo. Parce que Matthieu 23 qui parle de la dîme se trouve dans l'Ancien Testament. Porque Mateus 23 que fala do dízimo encontra-se no Antigo Testamento. Maintenant, si tu penses que Genèse est l'Ancien Testament, tu te trompes. Se tu pensas que Gênesis está no Antigo Testamento ou Antiga Aliança, tu te enganas. C'est pour cela que Jacques est confondu. Quand tu lis Galates, tu lis Jacques chapitre 2, tu as des problèmes. Por isso, quando tu lê Gálatas, tu lê Tiago, capítulo 2, tu tens problemas. Dans Galates, Paul est contre les œuvres. Em Gálatas, Paulo é contra as obras. Quelles sont ces œuvres? Quais são estas obras? Dans Jacques 2, Jacques est pour les œuvres. E em Tiago 2, Tiago é por obras. La question est quelles sont ces œuvres? A questão é quais são estas obras. C'est là le problème que nous allons séparer cette semaine. Eis o problema que nós iremos separar nesta semana. Parce que même ceux qui prêchent la grâce Porque mesmo aqueles que pregam a graça, n'ont pas maîtrisé Galates avec Jacques. eles não conseguiram ter domínio de falar com as Le évangile sort comme si la grâce nous interdit de produire les œuvres. E por isso eles vejam que a graça nos interdita de ter obras. Parce qu'ils ne savent pas séparer les œuvres, Porque eles não sabem separar as la obras loi qui vient de l'effort personnel, da lei que vem dos esforços pessoais mériter notre salut, notre bénédiction, para merecer a nossa salvação, nossa bênção, et des œuvres de la foi, e das obras da fé, qui sont les preuves de ce que je crois. e que são provas daquilo que eu creio. Parce que l'essentiel de la foi, c'est l'obéissance. Se a fé é a obediência. Amém. C'est là le problème. Je Esse é o problema. juste aujourd'hui de poser un fondement. Hoje eu estou colocando, depositando o fundamento. Tu vois? Tu vês?
Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nós somos salvos pela graça por intermédio da Si on fé. arrête qu'avec le mot grâce, Se nós pararmos com a palavra graça, comme si l'homme n'a aucune œuvre à produire pour être sauvé. é como se fosse um homem não tem nenhuma obra a produzir para ser salvo. Maintenant, quand tu vas définir la foi, E quando tu vais definir a fé, l'homme doit poser un acte. o homem deve posar o ato Croire dans son cœur, no seu coração confesser de sa bouche. e confessar na sua boca. Confession et la croyance A confissão sont les œuvres de la foi, são as obras da fé, sans lesquelles l'homme ne peut pas être sauvé. sem o qual o homem não pode ser salvo. Amém. Abraham croit en Dieu, Abraão crê em Deus, et Dieu lui dit, offre-moi ton fils. mas Deus lhe diz, oferta seu filho. Par la foi, E pela fé, il croit que Dieu a le pouvoir de le ressusciter. ele crê que Deus tinha poder para Il ressuscitar. met son fils sur le père pour le tuer. Então ele coloca seu filho sobre a terra. Et qu'il croit à la résurrection. Para ele provar que ele crê na ressurreição. L'acte de foi Este acto de fé est une œuvre é uma obra qui prouve son obéissance à Dieu. que prova sua obediência. Un effort humain pour mériter la bénédiction. Non. Não é um esforço humano para merecer a bênção, não. Tu vois, ceux qui prêchent l'évangile de la grâce, Talvez aqueles que pregam o evangelho da graça, échouent eles fracassaram. de savoir que quand on parle de l'évangile de la grâce, E quando se fala do evangelho da graça, grâce fonctionne avec le mot foi. a palavra graça funciona com a palavra fé. Oh, il n'y a pas de foi s'il n'y a pas d'œuvre. E não há fé sem obras. Alors, il y a une grande différence Então há uma grande diferença entre moi qui jeûne, entre eu que jejuo pendant plusieurs mois déjà, durante muitos meses de dezembro, et celui qui fait des jeûnes e aquele que faz jejum pour gagner une victoire para ganhar uma vitória sur un démon qui menace sa famille. sobre um demônio que ameaça sua família. Tu vois, je jeûne Eu jejuo pour consacrer ma vie para consagrar a minha vida comme un sacrifice vivant, como um sacrifício vivo, afin de jouir de sa présence. a fim de poder viver manifestar essa presença. Jeûne E outro jejum mériter sa délivrance. para merecer a sua libertação. Celui qui jeûne pour mériter sa délivrance, Aquele que jejua para merecer a sua libertação. un effort humain. Ele faz um esforço humano. Mais celui qui jeûne Aquele que jejua communier avec Dieu, para comunhar com Deus, une œuvre de la foi. ele posa uma obra da fé. Amém. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Não sei se estou fazendo-me entender. Alors, quand Abraham donne la dîme, Jacob donne la dîme, Então Abraão dá o dízimo, Jacó dá o dízimo. il n'y a pas de loi à laquelle ils obéissaient. Eles, naquele tempo não havia lei nenhuma que eles obedeciam. C'était un acte de foi. Era um acto da fé. Alors, si nous sommes des enfants d'Abraham, Então, se nós somos filhos de Abraão, le juste vivra par sa foi. o meu justo viverá pela sua Si fé. Abraham est le père de la foi, le père des croyants, Então, se Abraão é o pai da fé, o pai dos crentes, personne qui a cru en Jésus todo aquele que crê em Jesus est obligé de payer sa dîme comme un acte de foi. é obrigado a pagar seu dízimo como um acto de fé. Et non une œuvre charnelle pour obliger Dieu de me bénir. E não uma obra carnal para obrigar Deus de me abençoar. Amém. Alors cette semaine, Por isso, esta semana, nous allons poser ces fondements. nós iremos pousar este fundamento. Voir la différence entre les œuvres de la foi, Ver a diferença entre as obras da fé, qui se trouvent sous la grâce, que se encontra sobre a graça, et les œuvres de la loi, les efforts humains, as obras da lei, os esforços humanos, contraires à l'évangile de la grâce. contrário ao evangelho da graça. Quelqu'un est en train de me suivre ici? Alguém está me acompanhando aqui? Lorsque je dis Dieu t'aime, E logo que eu digo Deus te ama, qu'est-ce que tu comprends par ces mots? o que tu compreendes por esta palavra? Dieu t'aime.
Deus te ama. Quand j'ai dit, quelqu'un me dit, Dieu m'aime. Quando alguém me diz Deus me ama, Le jour où je me suis converti dans les années 80, ça n'avait pas un sens que j'ai aujourd'hui. e nos dias que eu me converti nos anos 80, e não tinha o sentido que eu tenho hoje, a compreensão. Aujourd'hui, quand on me dit Dieu m'aime, Hoje, quando alguém me diz Deus te ama, tout ce que je comprends, il m'invite à une relation avec lui. entendo é que ele me convida numa intimidade, numa relação com ele. Quand je te dis je t'aime, E quando eu te digo eu te amo, cette phrase est en train de provoquer une chose, une relation avec toi. esta frase está provocando uma coisa, uma relação entre nós. Ça exige de ta part une réponse. Existe da sua parte uma resposta. Dieu nous aime, Deus nos ama, selon Jean chapitre 3 verset 16. segundo João capítulo 3, versículo 16. Signifie qu'il nous a invités à une relation avec lui. Então significa que ele nos convida numa relação, numa intimidade com ele. Et notre réponse était la foi en ce que Jésus a accompli pour nous. E então a nossa resposta é a fé relativamente àquilo que Jesus cumpriu ou fez por nós. En d'autres termes, notre réponse n'est que faire confiance en Dieu et croire en lui. E então a nossa resposta é fazer confiança nele e crer nele. C'est alors quand nous répondons par la foi et par la confiance que nous allons expérimenter l'amour de Dieu. Então é aí quando nós respondemos pela fé e pela confiança, é aí que nós conseguimos beneficiar do amor de Deus. Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il dit qu'il nous aime? O que é que Deus espera de nós quando nos diz que nos ama? La confiance A confiança et la foi. e a fé. Croire en lui Crer nele et faire confiance. e lhe fazer confiança. É tudo. C'est pourquoi j'ai commencé par Éphésiens. Por isso eu comecei pelos Efésios. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Ele diz: são salvos pela graça, pela fé. Les dons de Dieu O dom de Deus étaient sa grâce. é a sua graça. Votre réponse A vossa resposta est la foi et la confiance. é a fé e a confiança. C'est tout ce que nous avons donné É tudo que nós temos pour expérimenter le salut. para experimentar a Alors si salvação. nous voulons continuer à être sauvés, Então, se nós queremos continuar a ser à justos, sortir de ce monde, até sairmos deste mundo, nous devons continuer dans la même formule. nós devemos continuar na mesma fórmula. Confiance et foi. Confiança e fé nele. Malheureusement, Infelizmente, nous étions sauvés par la confiance et la foi, nós fomos salvos pela confiança e fé, mais beaucoup ont remplacé la confiance et la foi par les mérites. mas muitos substituíram a confiança e a fé pelo mérito, pelas obras. Quelqu'un va te dire, Alguém vai te dizer, nakotaki na mozindo na bimi 40 yango lomoni nzambe apamboleli ngai. entrei na profundeza depois de 40 dias, por isso Deus me abençoou. You're very wrong. Isso é uma grande vergonha. Très erroné. É muito errado. Nous sommes sauvés par la grâce, Pela graça, le don de Dieu, o dom de Deus. pas par nos efforts. E não pelos nossos Nous esforços. voulons continuer à être sauvés, Se nós queremos continuar a ser salvos, no espaço, être sauvés. sermos salvos, Dans le combat contre les démons, no combate contra os nous demônios, devons utiliser la même formule. nós devemos utilizar a mesma forma. A confiança Et la foi. e a fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maintenant, il y a un problème. Então é problema. Les hommes ont changé cela. Os homens mudaram isso. Parce que quelque chose qui est né en toi, Porque alguma coisa que é nascida de ti, et tu as grandi avec, e tu cresceste com c'est ele, pas facile à s'en débarrasser. não é fácil de se desfazer dele. L'homme est né avec le son de je dois sentir que j'ai fourni un effort pour mériter. O homem nasceu com o sentido de eu devo fazer um esforço, sentir que eu fiz um esforço de merecer esta coisa. Cette semaine, je vais dire des choses Essa semana eu direi coisas et nous allons voir ça dans la Bible. e nós veremos isso na Si Bíblia. tu ne lis pas la Bible avec moi, tu seras scandalisé. E se tu não leres a Bíblia comigo, tu serás escandalizado. Je vais te montrer que Eu vou te demonstrar que il n'y a pas un effort
Não há nenhum esforço par ta confiance fora da sua confiança et ta foi e da tua fé que tu puisses utiliser que tu podes utilizar pour être matériellement et financièrement béni. para seres materialmente e financeiramente abençoado. C'est ça la grâce. Esta é a graça. Et je vais t'aider dans cette phrase à comprendre quand je dis confiance, foi égale œuvre. Quelles sont les œuvres que l'homme sous la grâce peut produire? Quelles sont les œuvres que la grâce n'aime pas? E vou te mostrar que os dois elementos é confiança e a fé, mas a fé é acompanhada de obras. E quais são as obras que a fé ou a graça necessita e quais são as obras que a graça não ama isso? Alors aujourd'hui, pour terminer, allons-y avec la différence qu'il y a entre une relation Então hoje, para terminar, vamos falar da diferença que existe entre uma relação et une obligation. e uma obrigação. Une relation Uma relação est fondée sur deux choses. é fundamentada ou firmada sobre duas coisas: Mon amour, meu amor son amour, e seu amor, ma joie, minha alegria, sa joie. sua alegria. Je t'aime. Toi aussi tu réponds comment? Je t'aime. Eu te amo, tu também diz, eu te amo. Parce que tu m'aimes, Porque tu me amas, ça provoque en moi l'amour. então provoca em mim o amor, Réciprocité. reciprocidade, relação. Et parce que ça te fait du bien, la joie, E quando te faz bem alegria, quand tu te sens aimé, quando tu sentes-te amado, alors ça me fait aussi du bien quand je me sens aimé. então me fará também bem quando eu me sinto amado. Voilà une relation. Eis a relação. Une relation n'est basée que sur la joie et l'amour. Uma relação baseada em alegria e o amor. Le bonheur A bonança et l'amour. e o amor. Quand tu me dis tu m'aimes et je ne me sens pas à l'aise à tes côtés, tu ne me mets pas à l'aise, cet amour n'a pas de preuve. E quando tu dizes que tu me amas e eu não me sinto à vontade, você não me coloca à vontade, é porque este amor não tem obras. Je t'aime, mais moi aussi je t'aime. Bon, où est le bonheur dans cette histoire? Il n'y en a pas. Ça, ce n'est pas l'amour. Tu me amas, eu também te amo, mas onde está a bondade, onde está a bonança nisso? Então não há, isto não é o amor. Une obligation Uma obrigação est basée sur une chose, é baseada sobre uma coisa: la culpabilité a culpabilidade ou la crainte. ou o medo. Lorsque je me sens obligé de t'aimer, Logo que eu me sinto obrigado de te amar, c'est parce que je ne veux pas me sentir coupable si toi, demain, tu te dis tu es blessé. e para que amanhã eu não me torne culpado quando tu és magoado. Alors ce n'est plus l'amour. Então não é amor. Ce n'est plus l'amour. Não é amor. Je sais que dans nos églises, comme nous disons toujours le mot amour, amour, nous n'avons jamais distingué amour et amour. E eu sei que nas nossas igrejas sempre se fala amor, amor, mas nunca distinguimos, diferenciamos amor e amor. Quand je dis à mon grand garçon, Quando eu digo ao meu filho mais velho, comme hier on parlait ensemble, je dis tu viens? Oh non, j'étais à l'académie de foot, ok. eu estava na academia de futebol. Bisous chérie, je t'aime. Beijo, eu te amo. Mon fils a 21 ans, il dit papa, moi aussi je t'aime. O meu filho de 20 anos também me disse, eu também te amo. Ok. Cet amour entre moi et mon fils, ça s'appelle de l'affection. Este amor entre eu e meu filho se chama afeição. Mais l'amour n'est pas de l'affection. Mas o amor não vem da afeição, não é da afeição. Hein? Vous êtes là? Vocês estão lá? L'amour n'est pas de l'affection. O amor não fala da afeição. Je parle de l'amour de Dieu. Eu falo do amor de Je Deus. parle de l'affection. Eu não falo da afeição. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Dê-me 2 minutos, por favor. Bonjour, mon frère. Bom dia, meu irmão. Ça va? Tu estás bem? Ça fait... Ça, c'est le mois de mars. Este é o mês de março. Depuis décembre, tu es tourmenté par un cas. Je dirais 2 sujets qui te tourmentent. Desde dezembro tu estás a ser tormentado por 2 casos. Tu as l'église, Tu tens a igreja, tu te sens à l'aise. que está... Lorsque tu sors de l'église, Logo que tu sais da igreja, tu perds la paix.
dentro da igreja se sentem Parce que usados, je veux mas absolument fora. que cette situation soit résolue. Porque tu queres que absolutamente essa situação seja resolvida. Je continue. J'aimerais que tu me confirmes. Je suis sur la route. Antes que eu continue a falar, será que estou na linha? Estou a falar as coisas corretas? Je suis sur la ligne. Hein? Estou na linha? Acclame d'abord vous. A igreja clama para a glória do Senhor. Betela colosso na boca, betela na boca. Je me suis posé la question pourquoi je suis descendu parce que j'étais là, je voulais finir ma prédication d'aujourd'hui. Eu estava lá em cima, queria terminar minha pregação, mas eu desci. Je regardais un homme là-bas, mais l'esprit m'a dit ce n'est pas là-bas, c'est ici. Eu olhei o homem lá, o Espírito me disse aqui. Pourquoi je suis descendu Por isso eu desci. aujourd'hui? Hoje, Écris cette date quelque part. e todo esse link de algum lado. C'est résolu. Está resolvido. Je l'appelle aujourd'hui. Tu tens a paz hoje. Aclama para a glória do Senhor. Alors, Então, lorsque j'ai peur de te perdre, logo que eu tenho medo de te perder, ce n'est plus une relation. já não é a nossa relação. C'est une obligation. É uma obrigação. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 6 par exemple, Por isso, quando vocês leem Mateus 6, por exemplo, verset 5 à 9, versículo 5 a 9, et vous prenez encore le verset 11 et le verset 16, e como o versículo 11 e o versículo Jésus 16, parlant de la prière, Jesus falava de oração, et parlant de l'aumône, e falava das et molas, parlant du jeûne, e falava do jejum. il n'a jamais dit si vous priez, Ele não disse se vocês orarem. si vous faites l'aumône, Ele não disse quando fazerem as si molas. vous jeûnez, Não disse se jejuar, parce que ce ne sont pas des obligations. porque não são obrigações. Lorsque vous jeûnez, Ele disse logo que lorsque jejuar, vous priez, logo que orar, lorsque vous faites l'aumône, logo que vocês fazerem as parce que molas. ça fait partie de votre vie, votre nature. Porque faz parte da vossa vida, natureza. C'est une joie de le faire. É uma alegria de fazê-lo. C'est une reconnaissance de le faire. É um reconhecimento de ser. Amour que nous jeûnons. É pelo amor que nós jejuamos. Je pense à ce qu'il a fait pour moi. Eu penso naquilo que Je jeûne pour offrir mon corps. eu jejuo para ofertar o meu corpo. Quand je pense comment il a donné son fils pour moi, Quando eu penso como ele deu esse je donne l'argent à quiconque me demande, je n'ai même pas besoin de savoir s'il prie dans mon église ou pas. eu dou dinheiro a todo aquele que me pede, não preciso saber se ora na igreja ou não. Je ne suis pas obligé de lui donner. Eu não sou obrigado. Donne par amour. Dou pelo amor. Par rapport à celui qui m'a aimé. Em relação àquele que me amou primeiro. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Este é o evangelho da graça. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Et voilà, je paye ma dîme. Eu pago o meu dízimo. Pas parce que je me sens obligé, si je ne paye pas, je serai maudit. Non, 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 non. Eu me sinto obrigado se eu não fazer, será maldição. Não. Même pas la malédiction quand je donne ma dîme. Eu não tenho uma maldição quando não dou o dízimo. Paye ma dîme parce que je crois en lui. Eu pago o meu dízimo Il porque est eu creio nele. le qui s'évêque. Ele não morre Éternellement. e que vive Le eternamente. droit de percevoir ma dîme. Eu tenho direito de receber o dízimo. Amour. Eu faço isso pelo amor, pela alegria. Amém. Amém. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Este é o evangelho da graça. Je ne donne pas les offrandes Eu não dou as ofertas pour qu'il me donne. Non, 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 non. para que ele me dê. Não, não. Parce qu'il s'est donné pour moi. Porque ele se deu, entregou por mim. Qu'est-ce que je peux donner pour lui? O que é que eu darei por Je ele? vais soutenir l'œuvre de Dieu. Eu vou sustentar a obra de Jesus. Então eu dou. Amém. Ça devient une relation. E se torna-se uma relação. Oh, praise the Lord, somebody. Oh, a paz do Senhor, todo mundo. Praise the Lord, somebody. Aleluia. Le but de Dieu, O objetivo de Deus, quand il veut nous sauver, quando Ele quer nos salvar, c'est nous donner le repos. é nos dar o repouso. Dans ce texte que tu vas lire toi-même, Então, neste texto que tu irás ler tu mesmo, Matthieu 11, Mateus 11, 28 à 30. 28 a 30. Venez à moi. Venham a mim, Matthieu 11, 28 à 30. Vous tous qui êtes fatigués, todos vós que estão fatigados, je vous donnerai e vos darei du repos. repouso. Je vous donnerai E vos darei du repos. repouso. Quand nous n'avons encore rien donné à lui, Quando nós não temos nada a dar, c'est é lui qui nous a donné. Ele que nos dá. Oh, quelqu'un avec moi là? Alguém está comigo aqui? Quelqu'un avec moi là? Alguém está comigo aqui?
je vous donnerai du repos. Eu vos darei repouso. Le but de Dieu, c'est de nous donner du repos. O objetivo de Deus é de nos dar repouso. Le but de Dieu, ce n'est pas nous donner des fardeaux. O objetivo de Deus não é nos dar fardo. Il y a un texte dans le verset 30 qui est mal traduit par Louis II. Há texto no versículo 30 que é mal traduzido por Luís II. Il dit, mon joug Ele diz que meu jugo est léger. é leve. Mon fardeau est doux. O meu fardo é doce. Il n'y a pas un mot fardeau là-bas. Não existe a palavra fardo. Même pas aussi le mot doux là-bas. E também não existe a palavra leve ou suave. Non, Não. non. J'aimerais simplifier ça. Eu vou simplificar isso. Il dit, ce que j'attends de vous Ele diz o que eu espero de vós. est très facile. É muito fácil. Et ça rend heureux. E isso torna-se feliz. Voilà le verset 30. Esse é o versículo 30. Il dit, si je vous donne le repos, Se eu vos dou repouso, maintenant j'attends de vous une reconnaissance. Vous n'êtes pas obligé. eu espero de vós reconhecimento. Vocês não são obrigados. Ce que j'attends de vous O que eu espero de vós est facile. é fácil. Et ça vous rend heureux. E isso vos rende feliz. Ce n'est pas une obligation. Não é uma obrigação. Ce que j'attends de vous O que eu espero de vós est très facile. é muito fácil. Et ça vous fait le bonheur. E isso vos faz bonança. Ça, c'est une relation. Esta trata-se de uma relação. Et tu peux encore trouver cela E tu podes ainda encontrar isso dans 2 Corinthiens 5, verset 14. em 2 Coríntios 5, versículo 14. Comme dans Romains chapitre 8, verset 31. Ou em Romanos capítulo 8, versículo 31. Romains 8, 31, c'est que Dieu veut, c'est notre paix. O que Deus visa é a nossa paz. Dieu ne veut pas que nous puissions devenir légalistes, nous puissions entrer dans des lois. Deus não quer que nós se tornemos legalistas, que não quer que nós entremos nas leis. Le christianisme, ce n'est pas fait et ne fait pas. O cristianismo não é faça e não faça. Non, le christianisme, O cristianismo, la nouvelle alliance, a nova aliança, basée sur l'alliance, sur la grâce, baseada sobre a graça, et simplement é simplesmente répond responder par rapport au don de la grâce. a relação ao dom da graça. Confiança e fé. Alors que la loi de Moïse E sem saber que a lei de Moisés était là pour protéger le peuple está lá para proteger o povo, en attendant que la grâce arrive. esperando que a graça viesse. Et j'aime ça. Eu amo isso. Dans Jean chapitre 1, verset 1, là, commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. João 1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Et verset 14, Verso 14. et la parole s'est faite chair. E a palavra se fez carne. Elle a habité parmi nous. E ele habitou dentre nós. Quelle est la première chose qui caractérise la chair de la parole quand la parole est devenue Jésus? E qual é a primeira coisa que caracteriza a carne da palavra quando a palavra tornou-se Jesus? Pleine de grâce et de vérité. Cheio de graça e de verdade. Partout où il y a la grâce, Em todo lugar onde há graça, il y a une vérité. há uma verdade. Quand la vérité arrive, E quando a verdade c'est chega, la vérité qu'on connaît qui délivre les gens. é a verdade conhecida que liberta as pessoas. Tout ce que nous voyons en Jésus, Tudo que nós vemos em Jesus c'est la grâce. é a graça. Qu'est-ce qui accompagne la grâce? E o que acompanha a graça é a verdade. Amém. Maintenant, là où la grâce s'associe avec la vérité, E onde a graça se associa com a verdade, parce que les gens vont contempler dans leur vie, dans leur finance, dans leur foyer. o que a pessoa vai contemplar nessas coisas famílias? Nous contempler sa gloire. Nós contemplamos a sua glória. Là où la grâce est pleine, Aonde a graça é plena, la vérité est pleine, a verdade é la plena, gloire est contemplative. a glória é contemplativa. Nous expérimentons la gloire. Nós experimentamos a glória. La grâce est expérimentée. E onde a graça é experimentada, La puissance de Dieu est vécue. o poder de Deus é vivido. Et ensuite, il continue. E assim ele continua. Car la loi a été donnée Pois ele continua dizendo, a lei foi dada par Moïse. por Moisés. Quelqu'un dit donner. Diga dada. Dites donner, s'il vous plaît. Diga dar, por favor. Encore plus fort, donner. Diga dada. Dites donner.
dada. Regarde ton voisin dont la loi a été donnée. Diga a lei foi dada. Imagine, je m'excuse. Imagina, eu me desculpo. Je dis, je te donne ce stylo. Eu te dou essa esferográfica. Le stylo est une chose. Então a esferográfica é uma coisa. Donc la loi est une... Então a lei é uma coisa. La loi est une... Responda. La grâce et la vérité sont... Essa verdade. Viens. Quando eu digo venha. Viens que nous venons. Quem está vivo? Être vivant. Eu ser vivo. Grâce est une personne. Viens. Graça é uma pessoa. Venha. La vérité est une personne. A verdade é uma pessoa. La vérité est une personne. A verdade é uma pessoa. La Venha. loi a été donnée. A lei foi dada. C'est une chose. A lei é uma coisa. La vérité et la grâce sont une personne. Viens. A verdade e a graça é uma pessoa. Venha. La grâce et la vérité sont venues. A graça e a verdade vieram. C'est une personne qui vient. É uma pessoa que anda, que mostra a vida. Jésus. Chama-se Jesus. La grâce c'est Jésus-Christ. A graça é Jesus La Cristo. vérité c'est Jésus. A verdade é Jesus. La loi est une chose. A lei é uma coisa. Merci. Muito obrigado. Il y a quelqu'un qui m'a compris ici. Você entende que eu digo aqui? Il y a quelqu'un qui m'a compris ici. La grâce et la vérité sont venues. A graça e a verdade vieram. C'est une personne. É uma pessoa. La loi a été... A lei foi lançada é uma coisa. Alors, vous voulez rester sous une chose? Vocês querem restar uma coisa Ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne mange pas, ne parle pas, ne fais pas. que diz não toca, não experimenta, não fala, não toca? Ou bien vous voulez être dans une personne? Ou vocês querem estar numa pessoa? La grâce Se chama graça, s'appelle Jésus la vérité. se chama Jesus a verdade. Amém, amém, amém. Jesus. Cabarabachá. Le choix vous appartient. A escolha vos pertence. Le choix vous appartient. A escolha vos pertence. Je termine. Eu termino. Aujourd'hui, on va continuer lundi. Para hoje, termino aqui. Vamos continuar na segunda. La grâce A graça est une personne. é uma pessoa. Nous allons voir ça dans la semaine. Paul dit, car la grâce de Dieu a été manifestée. Paulo diz, pois a graça de Deus foi manifestada. C'est-à-dire c'était une personne cachée. Então significa que era uma pessoa oculta. Et il dit, elle nous enseigne. E ele diz que esta mesma graça nos ensina. Est-ce qu'une chose peut enseigner? Será que uma coisa pode ensinar? Ne peut être pédagogue qu'un être humain. Só pode ser um pedagogo, um ser La humano. grâce n'est pas une chose, c'est une personne. Então a graça não é uma coisa, é uma La pessoa. grâce est notre enseignant. A graça é o nosso ensinador. On l'a appelé sur terre Rabbi, Rabboni. Foi chamado Rabini. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Aclame para a glória do Senhor. Non, est-ce que tu peux acclamer très fort pour la grâce? Será que tu podes aclamar fortemente pela graça? Quelqu'un qui reconnaît que la grâce est une personne. Quem sabe que a graça é uma pessoa Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. e que essa pessoa chama-se Jesus. Il n'a qu'à te lever, à l'acclamer et à pousser le cri de joie. Somente para se levantar e dar aplausos. La loi a été donnée, la grâce est venue. A lei foi dada e a graça veio. Dès que tu acclames, la grâce s'approche de toi. Quando estás a aplaudir, a graça está a se aproximar de ti. Ne levez pas les mains, la grâce, Ao se levantar, elle s'approche auprès de toi. a graça está a se aproximar de ti. Je ne veux pousser la cri de joie. Ao dar grito de alegria, Azoyatina direção à a vie. graça está vindo à tua direção. Azotoloma que la grâce qui est une personne. Quem está se levanta que a graça como uma pessoa, Azokota na ndako na wewe. vai entrar na tua casa, Azofilisa na problema final. vai acabar com os problemas da tua vida. Si tu es informé, pongo le Deixa-me te informar nesse fone. personne qui s'appelle grâce. Essa pessoa que se chama graça, Pongo Ayaka. quando chega, Ayaka tourisme. chega para fazer tudo.